traz eles para cá, porque aqui a gente vai colocar eles na civilização, é um povo tribal, é um povo sem cultura e é um povo sem Deus. E aí começa a demonização da religião e da cultura africana. Agora a gente começa a entender como a teologia vai ajudar muito no processo de escravidão. E eu sempre gosto de começar me perguntando e me questionando, e você faz o mesmo, né? Você já parou em algum momento para fazer essa reflexão de entender assim, caramba, mas espera aí, como é que isso começou? Nós conhecemos a história da escravidão, sabemos como ela acabou, ou como ela está acabando, né? Porque a história da escravidão se arrasta até os dias de hoje. Mas como isso começou, né? E aí quando você faz essa pergunta, muita gente te responde assim, não, isso sempre foi assim. Todas as culturas tinham escravidão. Errado não está essa informação. Mas, de certa forma, está completamente errado também. Porque a escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é uma escravidão completamente diferente da escravidão que nós conhecemos na história. Os gregos, os romanos, os babilônios, os sírios, todos. São completamente diferentes, que inclusive eu acho que deveria ser dado outro nome. Porque a escravidão que nós tivemos aqui no Brasil é uma escravidão racial. E a escravidão que nós tivemos em outros lugares, outras culturas, nada tinha a ver com raça. Então nós precisamos deixar isso muito bem estabelecido. Estabelecendo isso, que nós vamos entender então o lance dos próprios africanos vendendo, né, traficando os próprios africanos. Então, mas vamos devagar. Então a primeira a gente tem que partir daqui. Vamos partir daqui. Você precisa saber que desde os primórdios, da onde nós temos informações das primeiras organizações sociais, das primeiras culturas, dos grandes impérios, todos tinham escravidão. Os sírios, os egípcios, os babilônicos, os romanos, todos. Os gregos, por exemplo, que são basicamente os pais da filosofia, né? E de certa forma influenciaram demais a forma como nós pensamos hoje, Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Eles também são os pais da democracia, também são os pais da polis, da cidade. Então, tudo que é organização social, nós sofremos uma influência direta dos gregos e depois dos romanos. Por isso que nós falamos que a nossa cultura ela absorveu demais da cultura greco-romana. Tá? Mas os gregos, eles tinham escravos e os seus principais filósofos, Aristóteles, por exemplo, dizia que pessoas nasceram para serem escravas. Era a condição daquela pessoa era ser escrava e que isso era necessário para a construção da sociedade, olha só. E todas as culturas, de alguma forma, entendiam esse conceito de escravidão. Então, os gregos tinham, os romanos tinham, os egípcios, os babilônicos, os assírios, os sírios, os persas, todos tinham escravidão, ponto. A questão é que a escravidão que acontecia nesses lugares era uma escravidão sem distinção de gênero, de raça ou de cor. Nada tinha a ver com raça ou cor. Nada tinha a ver com cor. Ok? Os gregos escravizavam os próprios gregos. E escravizavam também outros, né? Há informações de gregos, de gregos escravizando outros romanos, romanos escravizando gregos, porque havia essa troca de pessoas. Isso sempre foi meio que normal. Mas a questão não era uma questão racial. Então, como que uma pessoa se tornava escravo? Bom, podia ser por conta das guerras, né? Você perdeu uma guerra e aí você se torna escravo daquele povo que venceu, que te derrotou. Ou mais comum ainda, quando não estamos falando num momento específico de guerra, era por dívida. Você se endividava tanto que a única forma de você pagar isso era trabalhando. Ou você falia e, de fato, se entregava como escravo para alguém, senão você ia morrer de fome, você não tinha como sobreviver. Então, basicamente, por uma questão financeira, por dívida. E aí, olha só, se você se torna um escravo por dívida, isso, inclusive, pode ser temporário. Era muito difícil você sair da condição de uma escravidão. Inclusive, a gente viu ontem o apóstolo Paulo dizendo, né, olha, você que é escravo, aceite, né? Aceite esse jugo. Se você conseguir se libertar, ok. Mas se não conseguir, aceite e viva dessa forma. Porque era muito difícil. Se você era um escravo por causa de dívida,
sempre vai ter aquele lance de juros sobre juros, e você nunca vai conseguir pagar a sua dívida e sair, a não ser realmente que você tivesse um senhor decente, que podia acontecer. Há registros, né, de pessoas escravizadas, né, e é legal a gente sempre lembrar que às vezes acaba escapando e a gente fala escravo, né, mas não existe escravo. Né? Para o Aristóteles existia uma pessoa que a condição dela é ser escrava, mas o que existe são pessoas escravizadas. Né? Então sempre que eu errar, você inclusive pode me corrigir, tá bom? Então a primeira parte que a gente precisa entender é isso. Todas as culturas entendiam a escravidão, mas era por questão de guerra, por questão de dívida, algumas eram uma questão temporária, havia inclusive pessoas escravizadas que eram assalariadas, que tinham folga, e vou além, tinham pessoas que eram escravizadas e que estavam numa situação melhor, por exemplo, que os motoristas do iFood hoje. Sim, e eu não estou passando um pano para essa escravidão antiga, não. Lógico, a grande maioria vivia numa condição terrível. Mas havia, sim, a possibilidade de você ser um escravo, mas ter uma vida relativamente boa, né? Com salário, com folga, você conseguia juntar dinheiro, melhor do que um trabalhador totalmente precariado na mão do iFood, da Uber e dessas grandes empresas. Concorda comigo? Lembra do centurião romano que vai atrás de Jesus? E ele vai atrás de Jesus para que Jesus cure o seu escravo. Né? A palavra ali é doulos, que a gente já viu isso, que é o doulos, escravo. E diz o texto que era um escravo que ele muito amava. Ele foi atrás de Jesus para curar o escravo. Ele já devia ter gasto muito dinheiro com a medicina para tentar curar. Então, assim, você podia ter um escravo e tratar ele como da família. Mas a grande maioria vivia numa condição completamente subhumana, tá bom? Então, a gente tem essa condição posta basicamente em todas as civilizações. Essa relação de serventia, né? Mas que nada tinha a ver com você é menos do que eu por causa da sua raça ou por causa da sua cor. É só porque você é mais fraco mesmo ou porque você me deve. Era basicamente isso. Quando entramos na Idade Moderna, e a gente está falando agora ali do século XV, século XIV, ok? Quando entramos na Idade Moderna, as grandes navegações, e aí a coisa começa a ficar estranha. Né? Nós estamos falando agora das colonizações, das grandes navegações, os espanhóis, os portugueses. E para onde eles vão colonizando, aonde eles vão chegando, aonde eles vão levando a civilização, eles vão precisando de mão de obra. E qual era a mão de obra deles? Mão de obra escrava. Quais escravos? Os próprios escravos. Os portugueses tinham seus escravos portugueses. Os espanhóis tinham seus escravos espanhóis. Não só portugueses e espanhóis, vindo de guerra, então sim, tinha povo estrangeiro, mas aquilo que a gente já conversou. Nada a ver com raça ou com cor. Só que com a expansão, colonização, né, o pessoal foi entrando aqui as Américas adentro, foi precisando de mais mão de obra, não tinha escravo suficiente. E aí o que vai fazer? Vamos buscar escravo de fora. Pessoas que já são escravizadas, olha só, falei para vocês me corrigirem. Pessoas que já são escravizadas, a gente vai, compra e traz. Começaram a ir buscar na África. Então, agora você vai entender a burrice que é dita aí pela direita, pelos liberais, dizendo que eram os próprios africanos que vendiam os africanos. Que não está de todo errado, mas você precisa entender isso de forma errada, de forma certa. Os africanos tinham escravos? Sim, assim como os gregos, assim como os romanos, assim como todas as civilizações, tinham os próprios escravos, por guerra, por dívida, blá blá blá. Quando os europeus, os portugueses, os espanhóis começam a ir lá buscar esses escravos, eles começam a comprar quem? Esses escravizados, que já eram escravos ou escravizados do próprio povo africano. Então, sim, a priori, digamos assim, a primeira leva, eles foram buscar pessoas que já eram escravizadas pelos próprios africanos, ok. Só que isso foi só o começo, porque quanto mais a expansão acontecia, mais mão de obra era necessária, mais navio ia para lá e mais pessoas eles precisavam escravizar. E aí começou a migrar, aí começou a trocar, porque começou a chegar tanto africano, tanto africano, tanto africano, que a sociedade aqui, os europeus, começaram agora a criar leis contra os africanos e começaram a instituir uma escravidão agora racial. Então, o que começou com os próprios africanos vendendo os seus escravos,
Depois de um período muito curto, gente, só nas Américas, estima-se que vieram 12 milhões de africanos escravizados. Aqui no Brasil, pelo menos 4 milhões. Entende a diferença, como isso agora... É essa virada que você precisa entender. Como a escravidão, que já acontecia, entre aspas, naturalmente, em todas as civilizações, que tinha mais essa relação de servo, de dívida, isso por causa da expansão, por causa das grandes navegações, isso começa a se reconfigurar. E aí começa a vir escravizados africanos, e aí começa a virar a chave para a condição do escravo. Agora, esse aqui não é mais escravo porque ele me deve ou porque eu venci ele, mas porque ele é preto. E se ele é preto, ele é escravo. É importante, então, entender, né, que esse sistema colonial e essa lógica de mercado, essa lógica mercantilista, foi fazendo essa inversão. A gente precisa crescer, a gente precisa produzir, a gente precisa construir, a gente precisa de mão de obra. Fazer o quê? A gente precisa. Traz pessoa, traz escravo, traz. Isso foi um dos principais fatores para a instituição da escravidão racial no Brasil, tá bom? E aí tem um ponto específico, né? Nós estamos falando, então, dos portugueses, dos espanhóis, entrando nas Américas, Estados Unidos, você conhece um pouco da história. Aqui no Brasil, especificamente, sobretudo onde os espanhóis colonizaram, e especificamente aqui no Brasil, teve um tempo também que foi a mão de obra escrava ou escravizada dos indígenas, que você já deve ter ouvido alguma coisa. Não, os índios eles não foram escravizados porque eles eram preguiçosos. Os índios eles não foram escravizados porque eles resistiram. Calma aí, tá? Se você diz que o índio não era escravizado porque ele é preguiçoso, você está ofendendo o índio, você está ofendendo o indígena, ok? Se ele não quer trabalhar como você trabalha, não significa que ele é preguiçoso, ok? Talvez é você que não entende bem como a vida deve ser vivida. Se você diz que eles não foram escravizados porque eles resistiram, então os africanos se entregaram. É igual a sketch lá do Porta dos Fundos com a participação do Yuri Marçal. O pessoal chega lá e fala, não, a gente quer ser escravizado. Leva a gente numa boa. Então vamos entender esse negócio. Não, não é que eles eram preguiçosos e nem que eles resistiram. Eles resistiram como todos os povos resistiram. Mas por que a mão de obra escrava dos índios, dos indígenas, não foram o suficiente? Porque não foram o suficiente. Nós estamos falando mesmo de quantidade. Precisavam de mais mão de obra, tá bom? Os indígenas, eles sofreram, eles foram dizimados, tanto pela mão dos colonizadores, como pelas doenças que os colonizadores trouxeram. Então, um povo que já não era numericamente muito, começou a ser dizimado. Teve aqueles que resistiram, teve aqueles que fugiram para o interior. Então, de fato, não era possível a quantidade. Os colonizadores precisavam de mais. Os índios, aqui os nossos povos originários, eles não eram o suficiente. Não eram o suficiente. Então, por isso que trouxeram os escravizados da África. Tá? E tem um ponto muito específico que a igreja, ela, em algum aspecto, defendia um pouco mais os povos originários do que os africanos. Tá? Não é que defendia também, tá? E quando a gente está falando de igreja, a gente está falando ainda basicamente da igreja católica, tá? A gente está falando ali no começo da Idade Moderna, as grandes navegações, tá bom? A reforma, ela está começando a acontecer, tá bom? Ainda o pensamento hegemônico é da igreja católica. Mas havia uma ideia da igreja católica que os indígenas, eles precisavam ser catequizados. Então, de certa forma, a teologia da época defendia mais os indígenas do que os africanos. A Igreja Católica, e aqui não tem como passar pano, né? Eu não fico falando mal de uma igreja que eu não pertenço, mas de certa forma eu sou protestante, né? Então a minha raiz é do cristianismo. Mas todos sabem que a Igreja Católica foi uma das principais fatores também para a possibilidade da escravidão. Todo mundo sabe disso. Não existe um papa, não existiu um papa em todo o período ali da escravidão, século XIII, XIV, XV, até o Papa, como que é o nome do Papa lá, o Leão, não sei o quê, que já estava às vésperas da Lei Áurea,
Foi esse Papa I que se pronunciou contra. Todas as cartas papais que nós temos do século XIII, XIV, XV, falando, vai mesmo, vai buscar, esse povo não tem alma, a gente precisa... no máximo, os que iam por um caminho mais decente é aqueles que diziam assim, não, traz eles para cá, porque aqui a gente vai colocar eles na civilização, é um povo tribal, é um povo sem cultura e é um povo sem Deus. E aí começa a demonização da religião e da cultura africana. Agora a gente começa a entender como a teologia vai ajudar muito no processo de escravidão. Porque como que a gente vai justificar isso? Pô, que isso? Somos os portugueses, somos os espanhóis, somos os cristãos, somos o povo branco. Nós adoramos a Deus, a gente vai na missa, a gente tem papa. Como assim a gente vai começar a chicotear e acorrentar ser humano? Não pode. Não pode, poxa. A não ser que a gente tire eles do aspecto humano. Não, a gente não pode fazer isso com o ser humano, realmente. Mas eles não são ser humano, eles não têm alma. E aí começa uma teologia para dizer que eles não têm alma, que eles são pagãos, que eles adoram demônios. E também tem a ciência proposta na época, né, que era uma bosta, porque era a ciência da própria Igreja Católica, porque ainda nós não tínhamos a virada da Idade Moderna, onde a ciência de fato chegou. Então você conhece aqueles estudos que diziam que o preto era menos inteligente, que tinha um crânio menor, que eles não sentiam dor, coisa que nós vemos o reflexo ainda hoje. Quer ver só? Tem alguém aqui que está assistindo essa live agora, que já passou por isso, e por ser uma pessoa preta, já ouviu que você sente menos dor, e até relatos de mulheres que quando vão para o hospital, quando estão em trabalho de parto, recebem. Hoje, a nossa ciência diz que uma mulher preta precisa de um analgésico menos forte do que uma mulher branca. Isso ainda é o reflexo desta bosta dessa ciência criada para dizer que o preto ele quase não é humano. E nós ainda temos isso gritando nos dias de hoje. Hoje. E ainda tem gente que fala que não, que isso, dívida histórica nada, isso aí é. Em resumo, o que eu acho que mais importa para nós aqui, pessoal, é entender o seguinte. Você já parou para se perguntar? Vamos trazer algo um pouco mais recente, né? Não que a escravidão seja muito distante, né? Poxa, a gente está falando de menos de 200 anos, é agora. Mas como a gente tem bastante dificuldade, né? Vamos ainda para algo mais recente, tá? Não estou equiparando, tá? Mas só para você entender o fluxo aqui. Você nunca parou para se perguntar assim, poxa, mas como um país inteiro abraçou o nazismo? Como vendeu essa ideia? Como fez um país todo, ou quase um país todo? E quando a gente diz o país, tudo que envolve um país, as instituições, as igrejas, como tudo isso abraçou a causa nazista? O que fez? Né? Bom, e aí cada um vai ter a sua resposta. E a pergunta é a mesma, né? O que fez a escravidão racial pegar? Como que assim a gente começou do nada a fazer essa migração de escravizar pessoas que já eram um tanto quanto questionável, né, obviamente, mas que ainda estava dentro de uma naturalidade universal, né, todo mundo meio que se concordava com isso, e de repente a gente começou a escravizar pessoas pretas, justificando que elas deveriam ser escravizadas pelo fato de ser preta. Como isso pegou? Essa é a pergunta. Bom, ideologia. Você precisa vender essa ideologia. Por que o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe? Tentou, mas porque ele não conseguiu vender a ideologia dele em todas as instâncias que precisava. Porque ele é bastante burro e incompetente. Então, por que a escravidão pegou? Pegou essa ideologia. E essa ideologia ela foi criada com alguns aspectos. Né? A ciência, como eu já disse aqui, você vai buscar agora e você vai achar escritos científicos do povo preto menos inteligente, da questão do crânio, das glândulas e um monte de absurdo. E assim como a ciência fazia a parte dela, fortalecendo essa ideologia racista, a igreja, a teologia, os teólogos fizeram a parte deles, fortalecendo essa ideologia em que os pretos não têm alma, eles adoram demônios,
eles precisam ser catequizados, evangelizados. Então, nós, a igreja evangélica, a igreja cristã, o cristianismo, produziu parte dessa ideologia racista que possibilitou que o mundo inteiro considerasse normal escravizar pessoas. Se isso não for um alerta para o poder da teologia, eu não sei o que é, gente. Nós não fazemos mais isso com os pretos, né, entre aspas, né, porque o racismo está aí. Mas hoje nós temos a nossa teologia homofóbica. Então você que de alguma forma ainda está preso nessa teologia fundamentalista, devia pensar nisso. É olhar para o passado para não cometer os mesmos erros. E obviamente nós não vamos mais escravizar os pretos e as pretas na história da humanidade, eu tenho certeza disso. Nós já passamos por isso. Mas nós vamos criar novas configurações, né? E estamos fazendo isso. A teologia, a ideologia, é ela que permite a matéria acontecer. De fato, o que mata uma pessoa não é a teologia, né? O que mata uma pessoa é, de fato, o homofóbico vai lá e mata. Mas o que empurra a pessoa a ir lá, o homofóbico matar o gay, é uma ideologia. É um moralismo, é uma teologia, é uma filosofia, é uma ciência, é tudo aquilo que forma essa ideologia. E o cristianismo formou, produziu essa ideologia racista que dizia que o povo preto poderia ser escravizado. E foi dessa forma que normalmente todas as igrejas, os pastores, tudo normalizava a escravidão. A fundação da Igreja Batista, se você for pegar a história lá da fundação da Igreja Batista no sul dos Estados Unidos, todos os fundadores da Igreja Batista, do colégio, primeiro colégio Batista, da Aliança Batista, todos os fundadores eram escravocratas, todos. A Igreja Batista só veio para o Brasil, mandou os primeiros missionários aqui, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. É assim que a Igreja Batista chega aqui. Eu não estou dizendo que a Igreja Batista hoje é uma igreja escravocrata e racista. De certa forma ainda é, porque está dentro deste sistema fundamentalista. Mas a raiz dela, e sobretudo a chegada dela exatamente aqui, é uma raiz completamente racista. E se isso não for revisto e repensado e colocado às claras para ser conversado e debatido, vai ficar sempre embaixo dos panos. E não é só Batista também. A presbiteriana, todos. Então isso é um alerta para nós nos dias de hoje. O poder da nossa ideologia, da nossa teologia, o poder de como nós interpretamos a Bíblia. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Como diria o seu pastor. Aí você sempre pensava por dentro, não amém. Mas ele dizia amém.